Oi, gente, eu abri esse vídeo para falar algo que Deus colocou no meu coração. Você está passando por lutas? Você está desanimado? Você está abatido? Então, eu tenho uma palavra de encorajamento para você, vinda de Deus. E na palavra de Deus, em Josué 1:9, fala assim. Vou colocar meu óculos para ler para vocês. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra incentivadora. E essa palavra vem direto do nosso Deus para nossas vidas. Gente, todos nós passamos por problemas, dificuldades, todos nós passamos por alguma coisa nessa vida. E não só é uma vez, são várias vezes que passamos por coisas. Então, essas coisas, se você observar, ela nos fortalece. Esse sofrimento, ao longo dos anos, vai nos fortalecendo. Como exemplo, eu hoje me sinto mais forte do que há alguns anos atrás. Por quê? Porque eu tenho passado por algumas situações que tem me dado experiência, que tem me fortalecido. Então os problemas, eles servem também para nos fortalecer. O segredo é não olhar para o problema como fosse um bicho, como fosse a coisa maior, o gigante. A gente tem que olhar para o problema como fosse bem menor do que Deus. Se a gente olha para Deus, a gente vê um problema pequeno, mesmo que o problema seja grande para nós, mas se a gente comparar esse problema com Deus, ele vai se tornar bem menor. Então, e além disso, tem a promessa do Senhor aqui no livro de Josué. Gente, leiam aí. Depois peguem a Bíblia de vocês e leiam. Deus diz aqui no livro de Josué: não te mandei eu? Gente, eu leio assim sem óculos, mas é um pouco embaçado. É para não forçar e não piorar a minha vista, eu coloco óculos. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não podemos perder o ânimo. E ainda mais diz assim, não pasmes. O que é não pasmar? Não fique assombrado olhando para o problema assim, ó. Não pasmes. Não faça isso. Não olhe, não foque no problema, né? Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eita glória, é Deus dizendo para nós. Nesse livro aqui, gente, era Deus dizendo para Josué, tá bom? E aí, ele fala também conosco nesse versículo, ele diz assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não importa onde você mora, onde você anda, onde você está. Se você está passando por algum problema, então Deus é contigo. Ele te garante na palavra. Não te espantes. Não se pasmes com o que você está vivendo. Só olhe para mim. Deus está dizendo para você, só olhe para mim. Gente, eu vou contar algumas coisas que eu passei aqui e passo, né, alguns problemas. E aí você vai ver que a minha alegria, ela vem porque eu olho para o Senhor, não para o problema. O segredo é esse, é olhar para o Senhor e não para o problema. É focar no Senhor, nas promessas e não no problema. E aí, gente, eu fico alegre. Não vou mentir, tem dias que aquilo vem para o nosso coração, para a nossa mente, querendo nos abater, querendo deixar a gente para baixo, e tem dia que a gente fica mesmo. Mas aí o que a gente pode fazer? Não, isso não está certo. Lê a palavra, lê a promessa, se ajoelhe e diz: Senhor, renova minhas forças, como a da águia. Renova, Senhor, Espírito Santo. Vem me renovar, renova o meu pensamento, o meu coração, me ajuda a focar naquilo que o Senhor me prometeu e não no problema. E aí, gente, Deus vem com toda a força e Ele renova mesmo, porque eu nunca vi alguém se ajoelhar perante o Senhor e não ser renovado, né? Eu lembro quando era solteira, foi mágico aquilo.
de lá pra cá eu tenho feito várias vezes e tem sido mágico. Quando eu era solteira eu tava com um problema, né? E a minha mãe tava muito doente, gente, então faz muito tempo, sabe? Faz muito tempo isso. Hoje eu tenho 46 anos, isso quando aconteceu, eu acho que eu tinha uns 20 e pouquinho, uns 22 ou 21, eu era bem nova mesmo, faz muitos anos. Você veja, minha mãe estava doente de diabetes, eu achava que ela ia morrer. Hoje eu tô com 46 anos, minha mãe tá lá vivinha da Silva, na casa dela, tá bem, né? Ela só sente algumas dores nas pernas, porque ela tem diabetes e diabetes dá dores nas pernas, né? Mas fora isso, gente, ela é lúcida, ela anda, ela é animada, ela gosta de falar das coisas de Deus. E nesse tempo, gente, ela estava doente, estava com uma crise muito forte de diabetes e eu achei que ela ia morrer. E eu fiquei angustiada porque eu achei que eu tão nova ia ficar sem mãe. E aí eu fui no banheiro, me ajoelhei, gente, e quando eu me ajoelhei, eu disse: Senhor, não deixa eu ficar sem mãe, Senhor, cura minha mãe, tira essa angústia do meu coração. E eu chorava, eu não falava para Deus. Eu pensava assim, no pensamento, falando para ele no pensamento e chorando, que eu tava de joelhos no banheiro, gente. E eu lembro que ficou uma poça de lágrimas assim, ó, porque eu tava ajoelhada com a cara quase no chão. Eu tava tão angustiada, gente, tão angustiada, meu Deus do céu. E aí eu fui sentindo o choro parando e um consolo no meu coração, sabe? Foi muito lindo isso, eu não me esqueço. O Senhor já estava ali, colhendo as minhas lágrimas, sabe? Me consolando e tal. Eu já tô com vontade de chorar. Eu falo essas coisas, eu tenho vontade de chorar. Sabe por quê, gente? Porque o Senhor é lindo. Não tô chorando pelo que aconteceu, tô chorando pela ação do Senhor. Todas as vezes que eu lembro, eu choro porque é lindo como o Senhor se importa com o nosso sofrimento. Pode ser grande, pode ser pequeno, tudo para ele é pequeno, mas pra gente é grande. E aí ele me amparou, sabe? Eu sentia como ele estivesse me abraçando. E eu fui parando de chorar, parando. Daqui a pouco eu não estava reclamando mais de nada. Era como eu estivesse já consolada. Eu não estava nem reclamando mais de nada, sabe por quê? Porque dentro do meu coração era como ele já tivesse colocado a certeza que ele ia resolver aquele problema. Gente, resolveu ou não resolveu? A minha mãe tá viva até hoje. O meu medo era de perder a minha mãe, dela morrer. E eu disse: a quem eu vou recorrer? A médico? A ninguém, é a Deus, porque só Ele tem o dom da vida, só Ele tem a vida e a morte nas mãos, só Ele tem a solução para o meu problema. Então eu fui até a Ele e Ele me amparou, Ele me consolou na hora e Ele cumpriu na minha vida e na vida da minha mãe a promessa que ele me fez ali na hora. Ele falou no meu coração: não se preocupes, porque eu cuido da sua mãe, eu cuido de você, eu cuido da sua família. E ele tem feito isso até hoje. Meu pai tá aí vivo, minha mãe, e ele tem feito cuidado das nossas vidas. Sim, gente, então como no título eu falei, eu passo por algumas situações, sim. Até hoje, ninguém para de passar por situações, alguns problemas. E o que eu passo hoje como um problema, né, que me aflige, às vezes me aflige assim. Vem eu vejo a situação, me aflige um pouco, porque eu não vou dizer, por mais que você confie no Senhor, mas fica um pouquinho assim, né? Aquela aflição um pouquinho, mas você não pode botar o foco no problema, tem que ser no Senhor. E aí você vive alegre, mesmo tendo aquele probleminha lá no coração, na mente, sabendo que tem, mas você vive bem, você vive alegre. Por que vem essa alegria? Porque a gente descansa no Senhor. E aí, gente, um dos probleminhas que eu passo, eu passei, o ano passado eu passei uma humilhação muito grande, gente, muito grande, não foi brincadeira. Eu não falei isso aqui antes porque é um desabafo nesse vídeo, porque eu tinha receio de falar. E eu não quero vir na internet falar assim alguns escândalos, algumas coisas que acontecem.
porque tem muita crítica, eu não sei se é certo expor certas coisas, mas por que eu tô falando agora? Porque esses dias o Senhor tem me incomodado, eu tenho certeza que esse vídeo tá falando com você, Deus tá falando com você, através dessas coisas. E aí Deus tem me incomodado tanto, queimando no meu coração. Eu digo, peraí, eu vou abrir o vídeo e vou já falar o que Deus tá mandando. Eu tô falando aqui, não vou citar nome de pessoas, mas vou falar porque Deus está mandando e eu tenho certeza que Ele está falando com você. Se Ele manda a gente falar, porque Ele está falando com alguém. E aí, gente, o ano passado eu passei por uma humilhação muito grande, sabe? Que até uns dias desses eu estava me recuperando, sarando o meu coração, porque foi como tivesse, sabe, cortado, pinicado o meu coração. Eu estava, né, na igreja, como todos sabem, que eu estava na igreja Assembleia de Deus, estava porque não estou mais, e aconteceu algumas coisas lá. Uma igreja maravilhosa, não estou falando aqui da igreja da Assembleia, é uma igreja maravilhosa, gostei muito das pregações, é uma igreja abençoada, sabe, gente? Mas como todas, católica, evangélica, qualquer uma espírita, tem alguns probleminhas. Mas lá eu passei essa situação e outras pequenininhas, coisa que todo mundo passa em todo canto, até em emprego, até em trabalho. E eu passei uma situação que me quase quebrava as pernas. E eu fiquei gravando vídeo aqui, falando. A minha esperança nunca acabou, porque as minhas experiências passadas me deixam forte com Deus, mas isso não quer dizer que certas coisas nos magoam, nos ferem. E aí, gente, eu tava gravando um vídeo aqui, eu nunca contei pra vocês, mas eu tava passando por esses problemas, e sempre aqui no meu canal, fazendo faxina, fazendo uma coisa e dizendo, Deus é por você, Deus é por mim, e essa palavra era verdadeira, mas isso não queria dizer que eu estava que eu estava sarada completamente. Eu estava me sarando de algumas situações que vocês não sabem, mas acontece com a gente que grava o YouTube. Muita gente diz, a vida da Cris é perfeita. A minha vida é perfeita, gente, porque eu tenho Deus, mas isso não quer dizer que eu não passo por situações, eu não passo por problemas. A minha alegria é verdadeira. Por quê? Porque ela vem do Senhor. O meu foco é no Senhor, não é nas coisas. E aí, por isso que eu sou uma pessoa alegre, mas isso não quer dizer que às vezes fica algo, sabe, ferido na minha alma, e eu fico tranquila, porque eu digo, o Senhor tá sarando o meu coração, a minha alma. Sim, eu tô arrodeando muito e não tô falando. Deixa eu ver quanto minuto tá o vídeo, pra não ficar muito longo. Aí, gente, uma pessoa chegou pra mim, a esposa de um pastor, o pastor que tava atual na igreja lá, porque quem é da Assembleia sabe que fica mudando de pastor, né? E o pastor que estava lá tinha uma esposa e ela simplesmente me humilhou na frente de todo mundo, gente. Agora foi uma humilhação assim, falando que porque assim, quem não sabe, eu era da Assembleia, fazia parte de um grupo de louvor. E aí, nesse grupo de louvor, a gente é um grupo de percussão, só são mulheres, e a gente tocava instrumentos e cantava. Agora, músicas assim, fervorosas, né? Até eu já cantei aqui no canal algumas músicas pra vocês, como aquela Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Essa música é muito conhecida. Eu cantava essa música e outras. E aí, gente, acontecia muito que no dia que era o culto lá, dia de quinta, terça e domingo, o Senhor falava assim no meu coração, fala isso antes de cantar. E aí eu falava, gente, eu obedecia, como aqui, Deus me manda falar, eu falo para vocês também, isso é normal na minha vida. Deus de vez em quando chega para mim e fala isso, porque Ele quer abençoar alguém através da minha boca. E aí eu falava na igreja. Falava antes de cantar, depois cantava. Muita gente chegava para mim, gente, dizia, Cris, aquilo que você falou antes de louvar, Deus falou comigo. Outras diziam, foi uma resposta. Cris, Deus falou profundamente comigo. Eu não dizia isso a ninguém, porque
As pessoas testemunhavam para mim, mas eu ficava, glória a Deus, amém. E aí, gente, essa esposa do pastor, ela, no dia que ela me humilhou, ela ajudava também no grupo, às vezes, a tocar. E ela chegou, era um dia de ensaio, e ela chegou na frente de todo mundo, disse, vamos fazer um ciclo de oração aqui. E antes de orar, ela começou a falar, né, que o meu louvor, o jeito que eu louvava incomodava ela. E aí ela falou que até aí tudo bem, né? Que o jeito que eu louvava incomodava ela, que às vezes eu falava no meio da canção, sempre eu fiz isso. Se eu sou instrumento na mão de Deus, então eu tenho que deixar Deus me usar. É ou não é, gente? Eu não vou me prender. E aí muitas das vezes eu estava cantando e no meio do louvor eu falava uma palavrinha, outra, ela dizia que atrapalhava ela. O resto do grupo dizia, não me atrapalha, só atrapalhava ela. E aí ela disse assim, tinha um pastor que chegava aqui falando, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, sendo que Deus não mandava falar nada. Não era Deus que estava mandando. E quando ela estava falando isso, ela queria dizer para todo mundo e para mim que quando eu dizia, gente, eu vou falar algo que Deus me mandou falar, que eu disse, que eu falava antes de cantar. Ela estava querendo dizer que ela estava comparando aquele pastor comigo, estava dizendo que Deus não estava mandando eu falar nada, que eu estava inventando aquilo. E muitas das vezes, não, isso daí eu já ia dizer para não sair do foco. Então ela falou isso, ela falou outras coisas, ela falou tanta coisa, gente, eu não vou nem entrar, me aprofundar. Mas ela falou coisas que na hora eu senti a minha bochecha queimando, o meu coração disparou e eu fiquei olhando assim para ela e dura, sabe, com a vontade de chorar e sustentando um choro. E eu disse, eu não acredito que eu tô passando por isso. E ela falou várias coisas. Quando ela terminou de falar, todo mundo, aí a gente orou, na hora da oração eu desabei em choro, eu comecei a chorar. Tudo que estava dentro de mim, eu prendendo, eu botei para fora. Quando terminou de chorar, aí veio algumas pessoas assim, ficou ao redor para me consolar, para falar comigo, né, dar uma palavra de apoio. E ela veio primeiro, aí me abraçou e no meu ouvido ela falou, eu sei aonde você quer chegar. E falou algumas coisinhas assim, como querendo dizer que eu queria me amostrar, que eu queria ser mais do que os outros, que eu queria crescer na obra de Deus, que eu queria não sei o que, expandir, eu não sei, era uma coisa assim que ela achava de mim. E eu só chorava e olhava para ela assim, eu dizia, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Quando ela saiu, ela ainda deu um beijinho de Judas, né, porque quem faz isso dá um beijinho, é Judas. E aí depois ela saiu e veio as outras, me abraçaram, Cris, Deus vai te consolar, não era para você passar por isso e tal, Cris, seja forte, corajosa. E veio muita gente me abraçar do grupo, porque até hoje, gente, eu saí da igreja, mas eles ficam querendo que eu voltasse, porque eu sou uma pessoa que eu sei entrar e sei sair. Eu sei ser machucada e eu não falo nada, eu deixo Deus resolver por mim. O que adianta eu ficar batendo boca? Isso não é de Deus. Isso, humilhar os outros não é de Deus. Gente, essa mulher fez isso. Isso não foi de Deus. Eu digo, isso não foi de Deus porque fez um grande estrago na minha vida. Quando eu voltei a cantar, eu olhava assim para ela, ela ficava olhando assim para mim, eu ficava me desmontando, pedindo a Deus para tirar aquilo do meu coração. E aí o inimigo começou a usar a palavra dela e dizer assim, é bom você parar de cantar porque você só vive sendo humilhada e não sei o que, isso não é bom. E eu dizia, não, é bom sim, a gente tem que pisar em espinhos para fazer a obra de Deus, eu não vou parar. E começou uma luta travada. Depois que ela fez aquilo, o inimigo começou a querer falar coisas na minha vida para me parar de louvar. Sendo que vocês veem que quando eu louvo, eu falo uma palavra aqui no canal, vocês amam e vocês são testemunhas que dizem no comentário, Cris, Deus falou comigo através dessa palavra que você falou, Cris, isso, aquilo, outro.
E aí, isso é confirmação. Quando eu falava as coisas na igreja, pessoas chegavam para mim e diziam: Cris, Deus falou através de você na minha vida, obrigado por ser boca de Deus. Sempre eu ouvi isso, gente, das pessoas, e isso me dá a certeza que eu sou usada por Deus. Mas isso não quer dizer que eu não passo por humilhação. O diabo quer que eu pare, ele usa pessoas mesmo para tentar me humilhar, tentar me parar, mas nada me para. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero dizer para você que mesmo gravando no canal, mesmo sendo uma pessoa alegre que eu sou, porque a minha alegria vem do Senhor, existem coisas no bastidores que você não sabe, que é o inimigo me atacando, é usando pessoas para me humilhar, para dizer que eu não vou conseguir. E aí são coisas que a gente não deve focar nisso. Às vezes vem com tanta força que quer nos derrubar, mas a gente tem que ser forte e corajoso, como Deus aqui usa muito essa palavra para falar comigo, que ele diz assim, ó, Cris, não tu mandei eu, é como ele dissesse para mim, Cris, não tu mandei eu louvar e falar aquilo que eu mando? Então, esforça-te, Cris. E tem bom ânimo, não pasme diante das situações que vai acontecer com você. Não se espantes, Cris, porque o Senhor, eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que tu andares. Oh, glória! Gente, desculpa aí. Essa palavra é muito forte, Deus está falando com você também. Não te espantes com a situação que você está passando. Não se espante, não pasme, não, meu Deus, o meu marido está me traindo, meu Deus, o meu filho está drogado, meu Deus, o meu casamento está se acabando, meu Deus, eu estou com essa doença, fulano, meu esposo, meu filho está com essa doença. Não se espantes, filha, com isso. Deus acabou de te dizer, Ele fala comigo, Ele fala com você, não se espantes diante das coisas que vão te acontecer. Tenha bom ânimo, porque o Senhor garante no livro, na Bíblia, eu sou contigo, filha, só confia em mim, não perde o teu ânimo, não perde a tua confiança em mim, porque se a gente perder a confiança, gente, em Deus, e perder o foco em Deus, a gente se perde. Então o problema nos engole, mas se a gente se sustentar como uma âncora no Senhor, não perder o ânimo, não se espantar, mas olhar para o Senhor e ser forte, ser corajoso, o Senhor vai nos socorrer, porque eu nunca vi Deus mentir. Você já viu Deus fazer uma promessa e não cumprir? Eu nunca vi isso aqui. Todas as promessas que Ele fez na minha vida, tudo que eu passei lá atrás, Ele cumpriu, Ele sustentou, Ele resolveu. Então, o que eu passo hoje, eu não caio mais, porque eu sou sustentada por as coisas que eu já passei lá atrás e que o Senhor não me desamparou. Olha para trás, olha o que o Senhor já fez na tua vida e você vai ver e ter a certeza que Deus é contigo, e pode vir milhões de problemas, pode vir milhões de coisas, Ele continuará sendo contigo, porque Ele é fiel e Ele nunca volta atrás com as promessas dEle. O Senhor é fiel e Ele está comigo, Ele está contigo. Eu sou uma dona de casa, eu gravo vídeos aqui de rotina. Vocês me conhecem, para quem está assistindo esse vídeo que não me conhece, vai maratonar nos meus vídeos. Às vezes eu paro no meio da faxina, eu canto, eu oro, porque é isso que eu vivo na minha casa. Eu vivo louvando, eu vivo cantando, eu vivo focando no Senhor e não no que eu passo. E aí, gente, tem outras coisas também. Eu tô aqui me abrindo com vocês. Eu vivo também algo com o meu filho. Ele tem 6 anos, o Davi, muitos conhecem aí. O Davi é um doce de criança, ele é maravilhoso. Todo mundo sabe como foi que eu tive ele. Foi uma promessa do Senhor. Foi uma dificuldade tão grande para ter esse menino. Só para resumir, eu tive ele com 8 meses, tive que tirar da minha barriga porque ele estava atravessado aqui debaixo das minhas costelas.
tudo vazio embaixo, e ele se alojou debaixo das costelas e ficou atravessado. E foi uma dificuldade, quase que eu morria nessa gravidez. Teve que tirar o Davizinho com 8 meses, ele ficou 19 dias internado. Eu tive depressão pós-parto, achei que o meu filho ia morrer e que era culpa minha, e botando coisa na cabeça. Nisso eu tive ansiedade na gravidez, porque ele me apertava assim, sem ele querer, né, a gravidez, ele dentro da barriga. E o médico, todo mundo resolveu tirar ele com 8 meses, o médico garantiu que não ia acontecer nada, mas eu, como sou muito sensível, eu sou muito, sei lá, eu sou uma pessoa muito sentimental, eu tive depressão pós-parto. Depois eu fui curada dessa depressão pós-parto, sem remédio, foi o Senhor que me curou, me sarou. E depois disso tudo, gente, aí eu fui fiquei curada e Deus me fortaleceu. Gente, eu tenho muito testemunho lindo, eu já passei por muitas coisas e hoje eu tô aqui dizendo que o Senhor é bom e fiel e Ele cumpre o que promete, viu? E aí o Davi hoje, há um tempo, desde quando o Davi começou a estudar, ele não dava valor ao estudo. Ele ia para a escola querendo só brincar, querendo só se divertir. Ele dizia, eu não gosto de estudar. Muita gente aqui achava que ele tinha autismo. Eu garanto, gente, a doutora já falou, ele não tem. Eu conheço tudo de autismo, eu já vi na internet quais o tipo de autismo que a criança apresenta, o tipo 1, tipo 2, o telelelele. Tá entendendo? O Davi não tem autismo, ele fala meio dengoso às vezes, principalmente quando eu vou gravar ele fica, gente, não sei o que, eu digo, fale direito, que você não fala assim em casa. Aqui, se ele tá gravando, ele fica meio dengoso. A gente deu muito dengo a ele, porque a gente achou que ele ia morrer. O pai dele só vivia como um troféu. Quando ele veio pra casa e tudo, e a gente ia andar, o pai dele sofreu tanto orando por mim e por ele, que depois andava com o menino como fosse um troféu, dizendo assim, ai, como fosse um milagre, uma pedra preciosa. Então a gente deu muito denguinho a ele ficou assim dengoso, mas eu já tô tirando o dengo todinho dele, viu? Dou palmadinha nas pernas, brigo com ele, pare com isso, não sei o que, eu tô botando, ele já tá na linha. Hoje, gente, ele é uma preciosidade, um menino obediente, um menino inteligente, ele percebe coisas aqui que eu fico besta. Quando ele joga Roblox com o pai, ele fala normal, sem gaguejar, porque agora ele tá com a mania de gaguejar. Quando eu digo fale devagar, Davi, fale devagar, respire fundo, ele fala tudo, mas quando ele vai falar apressado, ele fica mãe, repete as palavras, não é gaguez, não é gago, ele repete as palavras, digamos, ele repete várias vezes a mesma palavra para chegar na próxima palavra algumas vezes. E quando eu mando ele se acalmar, que ele fale devagar, ele fala tudo certinho. A tia dele viu na escola, meus familiares, a gente vê isso aqui. E aí, gente, ele não tem autismo, ele não tem nada. Ele é dengoso mesmo, porque a gente deu um denguinho, mas já tá saindo, sabe? Ele tem 6 anos, desde 4 anos que eu tô tirando esse gênio dele. Agora até 4 nós deu muito dengue a ele. E aí, gente, o Davi é inteligentíssimo e tudo, só que ele... Agora é que eu tô vencendo, há um tempo atrás, desde quando ele começou a estudar, com 3 anos, que ele não queria estudar. Ele dizia, eu não gosto de estudar, eu quero ir pra escola brincar. E eu dizia, meu Deus. Aí a tia vinha dizendo, ó, o Davi não se interessa de estudar. E eu dizia, vou cuidar disso, conversava com ele. Às vezes tirava a televisão, 3 dias sem televisão, sem celular, sem tablet, sem nada. E ele obedecia um pouquinho, depois fazia na escola as tarefinhas certinho. Depois, eu acho que esquecia o que faz, depois a tia vinha de novo. Olha, mãe, ele disse que não vem pra escola para brincar. Eu dizia, meu Deus do céu, isso é um problema na minha vida. Gente, aí eu comecei a orar pelo meu filho. Eu digo, meu Deus, a Eduarda sempre gostou de estudar, porque o Davi não gosta. E aí foi se tornando o quê? Um problema, mas o meu foco não estava no problema, estava no Senhor. Mas existia ou não existia o problema? Claro que existe.
E aí existia, e aí eu fui vivendo. Eu tô dizendo para vocês o que eu passo no bastidores, eu não falo, eu tô falando para vocês agora porque Deus me mandou. Mas são esses tipos de coisas. O que eu quero dizer para você é que eu sou igual a você, eu passo por tribulações igual a você, problemas de mãe, tudo, gente. Mas só que você me vê alegre porque eu descanso no Senhor. Tem horas que eu choro, mas eu choro nos pés do Senhor. Não vou chorar para minha vizinha contando para todo mundo. Eu não sou disso. Eu choro nos pés do Senhor, converso com meu esposo e ele ora também, ele jejuma, a gente ora, jejuma, pede direcionamento a Deus e a gente vê a resposta do Senhor porque a gente recorre à pessoa certa. Por isso que a gente vai tendo vitória, porque a gente recorre à pessoa certa. Não adianta falar para o mundo todo, não adiantava eu falar para vocês, para os meus vizinhos, ninguém sabe disso, só a minha família, né? Que a gente fala fluentemente e assim, fala normal, né, com naturalidade. Mas eu não vinha na internet falar, eu tô falando aqui porque Deus me mandou, porque tem muita mulher aí se identificando. E aí, gente, era um problema pra mim, mas era um problema que às vezes eu chorava, mas quando eu chorava era nos pés do Senhor. E aí eu me fortalecia e do dia a dia eu vivia feliz e alegre, normal com meu filho, sabendo que o Senhor ia me dar sabedoria de resolver aquilo. E de fato e de verdade, ele foi me dando sabedoria e eu fui ensinando aqui, comprei até aqui, ó, coisinhas para incentivar ele a estudar, tá vendo? Comprei essa, é uma tábuazinha, gente, que sai as letrinhas, aí eu botava as letrinhas aqui, fazia brincadeira com ele, porque não é só orar, você tem que agir, você tem que orar, pedir a direção a Deus, o direcionamento, Deus vai te direcionando e você vai fazendo o que Deus vai mandando e aí vai dando certo. Deus me direcionou a comprar essas letrinhas, tem outra igual dessas de números, e eu brincava aqui, dizia que ele era inteligente. Um erro é a gente dizer, no meu caso, né? Você não é igual a sua irmã. No iniciozinho eu fazia isso. A sua irmã como gosta de estudar e você não gosta. Gosta igual a ela. Isso é terrível, comparação. O Senhor me repreendeu no meu coração. Disse, filha, não faça mais isso. Não compare ele a ela, porque ele vai se achar menor, ele vai se achar incapaz. Aí eu, Senhor, não sabia que eu estava errando, não vou fazer mais. Hoje, de lá pra cá, quando o Senhor me repreendeu, eu fico, você é muito inteligente, você gosta de estudar, e no início eu dizia, você gosta de estudar? Eu não gosto de estudar. Aí eu dizia, gosta, meu amor, é porque você não sabe ainda. E aí, gente, ele foi botando na cabeça que gostava de estudar. E aí é uma coisa que você não vê resultado, mas você vai fazendo e ao longo do prazo você vai vendo o resultado. Hoje o Davi, ele tá bem melhor, digamos 80%. Ai, glória a Deus, foram lutas, foram choro nos pés do Senhor, foram alegrias, foram lutas aqui, dias e dias, nessa mesa que eu estou, ensinando a ele, com alegria, dizendo, Davi, olha a letrinha, tinha dias que ele dizia, eu não quero, aí fazia só a tarefinha, não queria fazer a letrinha, aí eu, tudo bem, não força, gente, tem que ser uma coisa natural e descansar e dizer, ao longo do prazo, Deus está me ajudando e ele vai solucionar isso. E de fato e de verdade, hoje o Davi estuda numa escola, a Eduarda estuda no Multivisão, eu coloquei ele em outra escola por direcionamento do Senhor, eu coloquei numa escola, gente, que é de reforço, a Eduarda faz reforço para matemática. Ela tá, olha, ótima em matemática, que ela era meio assim em matemática, só em matemática, mas eu botei ela no reforço. E aí, essa escola de reforço, gente, ela abriu uma escola normal. São 3 irmãs, se eu não me engano, eu acho que elas são irmãs, depois eu vou até perguntar. E elas dão muito, a aula de reforço dela é maravilhosa, a Eduarda só tira nota boa em matemática, 10, 9. A última, depois que eu botei ela na aula de reforço, a última nota que a Eduarda tirou em matemática foi 10. E aí, eu orando a Deus, o Senhor disse, coloque lá. Então, eu já tinha feito a matrícula na mesma escola da Eduarda, tirei ele e fiz nessa outra que abriu agora, que é dessas mulheres que faz reforço. E aí, gente, ele tá desenvolvendo maravilhosamente.
Ele tá gostando de estudar, a gente passeia no carro, aí ele vê uma placa, faz, mãe, é aquela letrinha ali, é M, aí fica dizendo todas as letrinhas. Por conta que o Davi não gostava de estudar, ele não avançou na escola que ele estava. Ele não saía do canto. Por quê? Porque ele dizia, eu não gosto e tal. Eu acho que era muito alunos profissionais, os professores não tinham atenção só para ele. E aí ficava aquela coisa passando, né? E eu em casa ensinando, mas quando foi esse ano, gente, foi a virada. Deus disse, coloque naquela escola. Eu coloquei, só tem, parece que é 4 a 5 alunos na sala dele, porque é uma escola que está começando. Como elas têm fama de que ensina bem, então a escola aos pouquinhos tá, já botaram o primeiro ano, a escola já tem bastante aluno lá, mas na salinha do Davi tem 4 a 5. A tia, eu falei tudo pra tia do problema do Davi, você vê uma mãe lutando com orientação do Espírito Santo e vencendo, mas não deixa de ser um problema e a gente não pode relaxar, tem que estar lutando, porque Deus dá sementes pra gente plantar, a gente lutar. Deus não manda, ia fazer e transformar o meu filho. Deus não faz assim, gente. É só quando é uma doença, precisa de um milagre, o jeito que Deus faz, como ele já me curou de um problema que eu tinha, ele curou mesmo. Num culto de oração que eu fui à tarde, ciclo de oração. Eu indico a você, se tem alguma igreja perto da sua casa, faça ciclo de oração. São à tarde esse ciclo, vá numa igreja, fale para o pastor ou só para Deus, e Deus vai revelar, Deus vai te curar, Deus vai fazer muita coisa. Em ciclo de oração eu recebi cura, já recebi tanta coisa, é maravilhoso, eu amo, eu indico a você. E aí, gente, aí eu orando e tudo, lutando, mas agindo, porque como eu disse, Deus dá semente nas nossas mãos pra gente lutar e a gente plantar e a gente regar e aí depois nasce a planta, nasce. Aí o do Davi, gente, aí ele passa nas plaquinhas e diz tal, e a professora diz, só ele tá gostando de estudar aqui, porque eu contei o problema pra tia todinho, pedindo ajuda a ela para ela dar atenção para ele. Ela dá atenção, ele ama ir para a escola, ele ama estudar agora. Quando eu chamo ele, bora mãe estudar. Aí ele já está aprendendo fluentemente as letrinhas, porque na escola que ele estava, não estava, a menina sabia do problema dele, mas não ajudava como deveria, porque tinha alguns alunos a mais, ou ela não queria ajudar especificamente a ele, né? E aí ele não desenvolveu, mas nessa escola que Deus indicou, menina, Deus encaminha a gente por lugares seguros e certeiros. Ele tá lá, tá gostando de ir para a escola, tá gostando de estudar, já tá conhecendo as letras que ele não sabia. Você vê, Davi, o alfabeto, ele se enganchava todinho, agora ele fala todinho o alfabeto. Já está começando a falar as sílabas, quer dizer, os anos que ele perdeu, ele está recuperando todinho, a gente só está em fevereiro. Ele começou em janeiro, está em fevereiro, digamos 1 mês e meio que ele está na escola e ele aprendeu tudo isso. Imagine no final do ano, o menino vai sair de lá lendo, eu ajudando em casa também aqui. Então, gente, para nada tá perdido não. Quando a gente apresenta ao Senhor, Deus age, Ele dá sementes. Agora lembre-se, não fique só esperando descer do céu a coisa pronta. Digamos, seu marido bebe, isso é um problema, né? Você ora, mas será que você está pedindo sabedoria? Você está fazendo o que Deus está te mandando? Porque tem gente que o marido bebe, quando ele chega começa a esculhambar, porque você é um bebão, porque você é isso, você é aquilo. Acabou com o homem, você está estragando. É como lavar um pouco e depois sujar na lama. Você está orando, pedindo uma solução a Deus, mas depois você está fazendo tudo errado. Então não sai do canto, você tem que orar a Deus, prestar atenção que Deus vai te conduzir a fazer, as sementes que Ele vai colocar na tua mão. E cuidadosamente você vai plantar e regar com sabedoria. E aí Deus vai... Aí qual é? Nesse caso, estou falando um exemplo.
Você ora ao Senhor pelo seu marido, para ele parar de beber, e de repente ele chega bêbado. Seja uma mulher sábia. Oi, meu amor, bota a janta dele, bota e fala, ajeite, ele vai dizer. Ele vai ver, gente, que ele não é doido não. Eles vê tudo, eles não estão em outro mundo não, eles estão nele, só que eles vê. Trate ele bem e tal, e diga, em nome de Jesus, meu amor, logo, logo você vai parar de beber. Se ele for daquele que briga, não sei o que, fique na sua, bote a jantinha dele ou alguma comida, ajeite a casa normal, trate ele bem. Se você ama o seu esposo, você tem que, o Muriçoca aqui me manda, você tem que ter sabedoria de cuidar do seu lado, do seu casamento. Gente, não é fácil o casamento não, tem muitos homens que são bons, um bom dono de casa, mas ele tem um defeito de beber. Não joga esse marido fora, porque se você jogar, a outra vai pegar rapidinho e você quem vai perder. Ora a Deus, trata ele bem, porque Deus vai fazer um milagre. Você trabalhando junto com Deus, o milagre acontece. Deus, você ora a Deus, Deus vai trabalhando no coração dele e você vai fazer a boa parte. A sua parte de ser uma boa dona de casa, tratar ele bem e tal. Quando olha, ele diz, a minha mulher não merece isso não. Eu conheço muitos casos, eu vou mudar. Vou parar de beber. Aí, Deus faz um milagre. Ele decidiu parar de beber e Deus faz um milagre. Aí você é abençoada. Agora, você orar e ficar esculhambando o marido, dizendo que ele é imprestável, que ele bebe, que ele é isso, que ele é aquilo, você não está ajudando a Deus e não vai acontecer nunca um milagre. Porque lembre-se que muitos milagres é instantâneo, mas muitos milagres Deus bota as sementes nas nossas mãos. Então era isso que eu queria te falar. Esse desabafo que eu fiz é de coisas que eu vivi. Gente, foram outras coisas. Só escolhi essas duas coisas. O Senhor me mandou falar essas duas coisas. Mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção, não. Quando eu vou louvar em alguma igreja, tem pessoas que ficam enciumadas. Tem pessoas que... eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. E aí elas começam a me humilhar, fazer alguma coisa, botar a coisinha... botar pedra no meu caminho. Mas Deus é maior. Saí da igreja, tô em busca de outra igreja. Tem muita igreja boa aqui em Arapiraca, gente, é muita igreja boa. Visitei, tive a chance de visitar quase todas aqui de Arapiraca, quase não, algumas. E eu vou contar para vocês nos meus vídeos, nos vlogs, qual é a igreja que eu vou ficar, tá bom? Então, se você tá chegando aqui nesse canal e nunca é o primeiro vídeo que você tá vendo, vai conhecer minha vida, viu? Nos outros vídeos que você vai saber quem é o Davi, você vai saber a minha história e tal, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Tem outras coisas que eu vivo também, mas olha a minha cara de preocupada. Tô descansando no Senhor, gente, e vem as coisas querendo nos machucar, nos derrubar, nos destruir, nos fazer parar, mas a gente não vai parar, a gente não vai cair, a gente não vai morrer nessas lutas, porque Deus é conosco, Ele é comigo, Ele é contigo. Lembre-se que eu sou uma dona de casa, sou um ser humano igual a você, eu passo por aflições igual a você, eu passo por problemas igual a você, mas a diferença é qual? Passar por os problemas, sorrindo, dando glória a Deus e confessando que Deus é bom e fiel e que Ele vai mudar a nossa história. Olha aqui, vou ler de novo para gravar na sua mente, viu? Deus está te dizendo, não te mandei eu? Esforça-te, mulher, esforça-te, homem, e tem bom ânimo. Não pasmes diante das situações, dos problemas, não te espantes. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, oh aleluias, por onde quer que tu andares, amém. Então, pode ser o problema que for, a gente sempre vai vencer, porque Ele é comigo, Ele é contigo. Então, tchau, um beijo na sua vida e lembre-se que Deus é contigo. Até o próximo vídeo, tchau.